Diga comigo, eu crio o meu futuro. Então, nós falamos, existem muitos futuros. Muitos. Qual será o seu? É uma decisão que você toma. Uma decisão de fé. Para isso, nós precisamos entrar nesse espírito de fé. Alguns dias nós estamos falando sobre a palavra profética. Grave isso e tome posse disso. 2 Pedro 1,19 diz assim, diga comigo em voz alta. Diga, a palavra profética foi confirmada para nós. Vocês farão muito bem se não se esquecerem disso. Diga, é a única luz que vocês terão em tempo de escuridão. Qual é a única luz que vocês terão em tempo de escuridão? Não pode se esquecer dela. Ela tem que estar aí. Ela não pode sair da tua boca, ela não pode sair do teu coração. Por isso que existe uma diferença muito grande entre pessoas que possuem realmente. Quando nós falamos de uma palavra profética, grave uma coisa. Essa palavra foi liberada para nós, para o ministério Mudança de Vida. Isso, tem muitas igrejas por aí, tá? Mas cada igreja está com aquilo que Deus liberou para eles. A unção de governo foi liberada para o ministério Mudança de Vida. Para nós, esse ano. Todos os anos, Deus libera uma unção. São anos desafiadores, são anos que nós enfrentamos grandes batalhas, grandes guerras, porém, sempre vencendo, rompendo, avançando, e um ano melhor do que o outro. Qual é o segredo disso? A fé. O quanto acreditamos. Então, na sequência diz assim, a profecia resulta da ação do Espírito Santo que impulsionou homens e mulheres a proclamar a palavra. Quer dizer, não aparta da tua boca. Proclama a palavra. Por quê? Você vai criar o seu futuro pelas palavras que vai sair da sua boca. Como é que você tem declarado que será o seu ano? O que já saiu da sua boca? Como será o seu ano? Tesouros, diga comigo assim, ó, há tesouros dentro de mim. Há riquezas dentro de mim. A Bíblia diz, darei a vocês tesouros escondidos, riquezas encobertas, para que você saiba que eu sou o Senhor, o Deus de Israel, que o chama pelo nome. Há tesouros aí dentro. Há riquezas aí dentro. Só estou recapitulando algumas coisas para vocês. Tesouros existem dentro de nós. Quando o profeta foi falar com Saul, ele disse assim, amanhã eu vou falar o que está no teu coração. Ele falou, você vai ser rei. Então tinha um rei lá dentro. Foi ativado um rei lá dentro. A sunamita, o profeta liberou uma palavra e disse assim, o ano que vem, você vai estar segurando seu filho nas mãos. Ativou a fé dela. Ela creu naquela palavra. E no ano seguinte, ela estava segurando o filho nas suas mãos, nos seus braços. Abraão, você será pai de... Tinha multidões, nações lá dentro. Você não vai se chamar mais Abrão, você vai chamar que é pai de... Ativou. Quando não havia esperança, ele creu contra a esperança. E nações e reis saíram dele. Então isso é poderoso. Isso é poderoso porque prometo que abençoarei com tudo que tenho. Diga assim comigo. Está assim da tradução mensagem, tá? Exatamente assim. Diga comigo, bênção. Primeiro começa assim, ó, prometo que o abençoarei. Deus falando com Abraão. Ó, prometo que o abençoarei com tudo que tenho. Diga bênção, bênção e bênção. Abraão se apegou a isso e recebeu tudo que foi. O que foi prometido?
O que vai vir para a tua vida? Do que você vai desfrutar esse ano? Bênção, bênção e bênção. Tem que entrar isso aí. Tem que entrar isso aí. E aí, ontem, a bispa liberou uma palavra. 3 coisas para 2023. Diga comigo. Surpresas divinas. Provisão divina. Revelação divina. Diga, esse ano virá surpresas divinas, provisão divina e revelação divina. Mas como é que você vai saber disso? Por isso que você tem que andar com Deus e estar em espírito. Como é que eu vou saber, bispo? Vai ter surpresas divinas, surpresa que Deus vai te dar, provisões divinas que só Deus pode dar, e revelações. Por isso que tem que estar em Deus. Tem tesouros, tem coisas que só Deus pode nos dar. Vamos lá. Louvado seja, Daniel 2, 20, 22. E disse, louvado seja o nome do Senhor para todo sempre. A sabedoria e o poder a Ele pertence. Diga comigo, Ele muda épocas e estações. Diga comigo, Ele muda época e estações. Diga assim, ó, eu entrei numa nova estação. Eu entrei em um novo tempo. Diga, eu entrei em um novo ciclo. Está lá, ó. Êxodo 12, 2. O primeiro mês é o mais importante. O primeiro, quando o Senhor estabeleceu que o primeiro dos meses seria o mês que Israel estaria saindo da escravidão do Egito. Ali seria o primeiro dos meses. O tempo kairos, o tempo da oportunidade. Então, o primeiro dos meses. Por isso que você tem que começar agora. Ó. Nós estamos no primeiro mês, não estamos? Sim ou não? O primeiro mês define todo o resto. Por isso tem que começar com o espírito certo. Tem que começar com o foco certo. Porque o primeiro mês define o resto. O primeiro mês Deus foi dando todas as direções. Todas. Êxodo 12, 2. Pode ler lá. Foi todas as direções. E ele seria o início, diga comigo, o início de um novo ciclo. Quer dizer, terminou a escravidão, vocês estão começando um novo tempo. Então, louvado seja o nome de Deus para todo sempre, a sabedoria e o poder a Ele pertence. Ele muda épocas e estações. Diga comigo, destrona reis e os estabelece. Então, a unção para nós é de governo. Deus, nós temos a unção de reis e sacerdotes. O que os reis fazem? Governam aonde? E o sacerdote? Traz o céu para a terra. Nós temos a unção de reis e sacerdotes. Os reis governam na terra e os sacerdotes trazem os céus para a terra. Ele destrona reis e os estabelece. Dá sabedoria aos sábios. Diga comigo, dá sabedoria aos sábios. Mas como assim? Se o sábio já é sábio, por que ele dá sabedoria ao sábio? Alguém pode me explicar? Se ele dá sabedoria ao sábio, mas o cara já é sábio, para que ele precisa de mais sabedoria? Está simples. O princípio da sabedoria é temer a Deus. Então quem teme a Deus já é sábio e vai receber mais sabedoria. Ele dá sabedoria aos sábios e conhecimento aos que sabem discernir. Vamos lá. Revela coisas profundas. Diga comigo, revela coisas profundas e ocultas. Conhece o que já nas trevas e a luz habita com ele. Então vamos lá, revela coisas profundas e ocultas. Diga aí em 2023, diga eu terei
surpresas divinas, provisão divinas, diga aí, revelações divinas. Se você estiver disperso, você não vai saber. Por quê? Surpresa precisa estar em Deus. Provisão, eu preciso estar nele. Revelações divinas, eu preciso estar nele. Me aproximar cada vez mais. Vamos lá, nós vamos falar sobre uma vida extraordinária. Diga comigo, uma vida extraordinária não é uma vida comum. Diga, não é normal. Então aí, como é que eu faço para viver uma vida extraordinária? Vencer é uma atitude intencional. Diga essa palavra comigo. Vencer é uma atitude intencional. Então, eu já tenho essa intenção, eu estou determinado. Nós aprendemos que não é um erro que nos coloca num problema. Nenhuma situação que causa destruição e perdas. É uma sucessão de escolhas erradas e repetições. É uma sucessão. Por isso que nós precisamos, quando nós falamos ontem de criar o futuro e profetizar, quando o Senhor levou o profeta Ezequiel ao vale, a primeira coisa que ele fez, levou ele a observar. Observa. Cada ponto. Vê o que está seco. Vê todos os pontos aí. Tudo. Ele observou. Ele fez a pergunta: poderão viver esses ossos? Ele disse: tu sabes, Senhor. Então profetiza sobre eles. Profetiza. Poderão, essa realidade sem vida, esse problema seco, essa situação humanamente irreversível pode mudar? Tu sabes, Senhor. Então profetiza sobre ele. Criar o futuro, diga comigo, criar o futuro é profetizar sobre ele. Quanto você profetiza sobre a tua vida, ou quanto você profetiza sobre o teu ano. Nós aprendemos também que não é um acerto, um jejum que mudará o rumo da nossa vida. Não é um. Por quê? Não é o que nós fazemos de vez em quando que muda as nossas vidas. E sim o que nós fazemos perseverantemente, continuamente. É isso que muda. Um problema, uma situação, não foi um erro só, é uma sucessão, geralmente, de escolhas erradas, como acertos também. Quando você constrói algo poderoso, são também uma sucessão de escolhas, que você faz todos os dias. Então, as Escrituras nos asseguram que o plano de Deus para a nossa vida é alto. O plano de Deus para o seu povo é alto. É grandioso, é poderoso. Só que tem uma coisa. Paulo fala que o pecado, o homem tinha um poder de governo. Preste atenção no que eu vou dizer. O homem tinha um poder de governo, governava sobre todas as coisas, recebeu uma sabedoria de Deus incrível. Para pensar, tudo que existe, tudo quanto é animal, tudo quanto é coisa que existe, Deus deu sabedoria a Adão para dar um nome a cada um deles, discernir, colocar um nome em cada um deles. Governava sobre tudo. E aí, de repente, Adão comete aquele erro, aquele pecado, e perde a autoridade, a unção de governo. Vem Jesus, que é chamado o segundo Adão. O segundo Adão, ele pôde restaurar o plano inicial. Então, espera aí, o que acontece conosco? Nós voltamos a governar. Nós voltamos, nós recebemos de volta em Cristo essa unção, essa autoridade.
Portanto, para isso acontecer, eu preciso acreditar, como está escrito, que a Bíblia diz que nós reinaremos em vida. Reinaremos em vida. Adão reinou em vida até pecar contra Deus. Ele reinou. Hoje nós reinaremos. Está escrito assim, ó. Por isso, aqui estou pregando e escrevendo a respeito de temas que estão além da minha capacidade. Paulo falando. As riquezas insondáveis, diga comigo, as riquezas insondáveis de Cristo e a sua graça generosa. Minha tarefa é tornar público tudo isso, contar o que Deus, o Criador de todas as coisas, tem feito nos bastidores, por meio de gente que segue Jesus como vocês. Tem feito aonde? Nos bastidores, por meio de gente que segue Jesus como vocês, reunida, aonde? Nas igrejas. O extraordinário plano de Deus está se tornando conhecido e comentado até mesmo entre os anjos. Olha que coisa incrível. A graça, o favor de Deus, não é para quem merece, não é por merecimento, mas é para quem crê. Diga, não é para quem merece, é para quem crê. Por isso que a nossa tarefa é dizer assim, não, mereceu, eu não mereço, mas eu creio nela. Eu creio na graça. Eu creio no favor imerecido de Deus. Eu creio que é para mim. Nós sempre pregamos que Deus não responde necessidade, Ele responde fé. Diga comigo, Deus responde fé. Então, o que Deus... Nós precisamos colocar aqui, ó, o que Deus está fazendo na vida daqueles que creem, está dando assunto até para os anjos. Tem anjos comentando sobre a vida de gente. Tem anjos comentando sobre o ministério de pessoas. Tem anjos comentando das atitudes, dos feitos de muita gente. Olha que coisa linda. Olha, está dando assunto até para os anjos. Porque existem pessoas que creem nas promessas, e essa promessa ela não serviu simplesmente para aqueles dias, ela é atemporal. A Bíblia não diz que é só para nós, não é só para ele, não foi só para eles, sim para nós. Inclusive, o que eu li para você de Abraão, a Bíblia diz que nós somos herdeiros de Abraão, conforme a promessa. Olha que coisa incrível. Qual que é o nosso desafio? Qual que é o seu desafio? Acreditar. É acreditar. Quanto você acredita? Quanto você acredita que Deus continua, através de Jesus, com o seu favor, fazendo o extraordinário na vida dos seus filhos? Quantos acreditam nisso? Ele continua. Todo louvor seja a Deus, o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, diga comigo, que nos abençoou em Cristo com todas as bênçãos espirituais nos domínios celestiais. Se eu mudar essa tradução, está com toda sorte de bênção. Toda sorte de bênção. Diga comigo, toda sorte de bênção. Olha que coisa, toda sorte de bênção, a bênção completa. Nós já fomos abençoados com todas as bênçãos. Mas espera aí. Como é que eu faço para viver isso, bispo? Como é que você faz para viver? Me responde. Responde você. Como é que você faz para viver isso? Se a palavra é infalível, ela não falha. Ela se cumpre, ela está se cumprindo agora. No mundo inteiro ela está se cumprindo. Como é que você faz para viver isso? Crendo. Esse é o nosso grande desafio. Essa é a nossa grande guerra. Essa é a nossa batalha que começa internamente. É a guerra interna que nós travamos.
Nós criamos o nosso futuro declarando a palavra. Não aparta da tua boca o livro dessa lei, medita nele de dia e de noite, porque fazendo assim, só assim você prosperará. Só assim. Não aparta da tua boca. Profetiza. Talvez o vale de ossos secos é meu casamento. Talvez o vale de ossos secos é meu negócio. Talvez o vale de ossos secos sou eu. Minha vida espiritual. Profetiza. Profetiza a vida. É o meu financeiro que não flui. Profetiza. Vai fluir. Eu profetizo sabedoria, visão, direção, revelações. Eu profetizo minha mente sendo ampliada. Senhor, amplia minha mente. Eu acredito, eu profetizo uma mente poderosa, uma mente fértil, criativa, uma mente que tem ideias poderosas, criatividade. Eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Eu não serei uma pessoa limitada, eu não serei uma pessoa incapaz. Eu não aceito limitações, eu não aceito o mesmo nível, eu não aceito a mesma medida, eu não aceito a mesma porção, eu não aceito. Eu creio que eu vou viver uma vida poderosa e eu profetizo, eu vou viver. Olha, semana passada eu fiz uma oração aqui. Semana passada não, semana retrasada, à noite. Depois alguém veio testemunhar sobre isso. Eu disse assim, cuidado com o teto, cuidado com as coisas que você está acostumado, porque a gente se acostuma com aquele limite, a gente se acostuma com aquele salário, a gente já acostuma com aqueles problemas, a gente se acostuma com aquele número de pessoas, a gente se acostuma, você vai se acostumando, né? É isso mesmo, parece que é assim. Eu falei, nós precisamos desacostumar, porque tem coisas que nós nos acostumamos, que não deveríamos nos acostumar, e quando nós desacostumamos, então nós começamos, a mente abre, as palavras mudam, então nós começamos a declarar, não, eu posso, e eu vou além, eu vou passar desse nível, eu vou passar dessa limitação, não é só essa renda que eu posso ter, não é só esse número de pessoas que podem estar comigo, não é só esse número de clientes, eu determino, eu profetizo, um número maior, superior, o dobro, o triplo. Uma pessoa diz assim, aquele dia desbloqueou minha mente. Desbloqueou, porque eu estava desse jeito. E eu comecei a orar, determinar, trazer, projetar, e o resultado, o ano começou diferente. Os resultados começaram diferentes, coisas que eu nunca tive. Por quê? Saiu daquele teto. É sempre assim mesmo. É o mesmo número de clientes, é o mesmo número de vendas, é o mesmo salário, é sempre assim. A gente pode se acostumar. E aonde nós começamos a romper? Aqui. Aqui. Então vamos lá. Surpresas divinas. Deus tem um limite de surpresa? E provisão, Deus tem um teto? Deus tem um teto de provisão? Eu posso prover até aqui, daqui eu não posso passar. Então por que ele não pode? O Deus que provê X, não pode prover Y? Não, agora eu preciso de revelações. Me ajuda, Senhor. Me dê revelações, me dê ideias, me dê visão, amplia minha visão. Por muito tempo nós vivemos uma fé cheia de paradigmas, fortalezas, uma mentalidade limitante. Por muito tempo. Por muito tempo. Eu vou dizer uma coisa para você, outro dia eu falei sobre isso. As pessoas mais prósperas da igreja, hoje, as pessoas que são pessoas prósperas na igreja hoje, um dia tinha todo esse paradigma aqui, inclusive da reunião de segunda-feira. Tinha um bloqueio. Se podiam orar sobre isso, se podiam profetizar sobre isso. Para elas,
quando nós profetizamos, é como se ela estivesse dando ordem para Deus. Profetizar não é dar ordem para Deus. É você usar o nome do Senhor. É você fazer o que Ele ensinou. Tem alguém que fala assim: Jesus, eu te ordeno. É isso que nós falamos? Sim ou não? Eu ordeno que o Senhor faça isso. É assim que a gente ora? Não, não é. Mas eu profetizo em nome de Jesus. Quando é o mal, nós ordenamos em nome de Jesus. Esse espírito da miséria, esse espírito da amarração, espírito do olho gordo, esse ladrão do tempo, esse espírito que vem, o espírito do atraso que vem atrasando, tentando bloquear as minhas bênçãos, tentando impedir que chegue até mim, eu te ordeno em nome de Jesus, sai! Eu falei com Deus ou falei com o problema? Eu ordenei a Deus ou ordenei ao problema? Está vendo? Agora, eu profetizo portas abertas. Eu declaro em nome do Senhor Jesus. A palavra é fiel, há tesouros escondidos, há um rei aqui dentro. Eu sou herdeiro das promessas de Abraão. Deus abençoou Abraão, Deus tornou Abraão rico, abençoou, Deus tornou Salomão rico, abençoado. Eu creio no mesmo Deus, eu profetizo sobre a minha vida, eu profetizo prosperidade, abundância, eu profetizo mais do que o suficiente. Eu profetizo. Jesus entrou no barco, lançou, deu a direção para os pescadores lançar as redes. Os pescadores dizem: pela tua palavra nós vamos. Nós já tentamos, mas pela tua palavra nós vamos. Lançou a rede e os peixes entraram assim, de cardume. Faz de novo, Senhor. Faz de novo. O Senhor pode entrar no meu barco, me dê a direção, onde eu vou lançar a rede, Senhor. Mas também não adianta eu lançar as redes se o Senhor não fizer entrar. Eu preciso do Senhor. Quem está entendendo, por favor? Quando uma pessoa lê a palavra, mas ela não deixa o Espírito entrar, ela mostra que continua crendo errado. Ah, não sei se é assim. Você está certo. É como nós falamos ontem. Quando você fala assim, ó, eu creio, eu posso, você está certo. Quando você diz, eu não creio, eu não posso, você também está certo. Só que a grande diferença é que você vai dizer que você não pode, você realmente não vai poder, podendo. Entendeu ou não? Você só vai falar, mas você podia. Se mudasse o espírito, mudasse a mentalidade. A Bíblia não diz que em todas as coisas nós somos mais do que vencedores? Sim ou não? Então nós já lutamos com a vitória. Diga, eu já luto com a vitória. O problema, ele chega até nós, mas nós temos a convicção de fé, que a vitória é nossa, nós já entramos com esse espírito. O que nós precisamos? Crer no que está escrito. O que nós falamos ontem? Crie por isso. Crie por isso. Crie por isso falei. Por que a gente fala? Porque a gente crê. Coríntios fala isso. Agimos em conformidade com a fé. Crie por isso falei. Crie por isso falei. Tudo que diz respeito à vida que agrada a Deus, diga comigo, tudo que diz respeito à vida que agrada a Deus, nos foi dado milagrosamente quando tivemos a permissão de conhecer pessoal e intimamente aquele que nos chamou para Deus. A melhor convocação que já receberam, já perceberam. Também recebemos promessas, diga comigo, extraordinárias. O que são promessas extraordinárias? Acima do natural. Para vivermos acima do natural. O natural, a grande maioria das pessoas vivem. Mas nós fomos chamados para o extraordinário. E transmitimos a vocês sua participação na vida de Deus, depois de terem voltado as costas para um mundo corrompido pela cobiça. O Senhor nos deu
tudo que nós precisamos para vivermos uma vida extraordinária. Tudo. Agora, eu preciso me apossar disso. Eu preciso tomar posse disso na minha vida. Eu quero viver isso, eu vou viver isso. É o que está escrito, você leu comigo. Vamos lembrar que extraordinário, diga comigo, não é comum, não é algo comum. Diga, é fora do comum. Comum, muita gente está vivendo. Nós vamos viver algo fora do comum. Olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, e mente nenhuma imaginou o que Deus preparou para aqueles que o amam. O trecho não se refere simplesmente à eternidade. Isso se refere a viver o que ninguém imaginou viver agora. É para aqueles que estão alinhados com Deus. Por quê? Pode prestar atenção, quando realmente nós temos o nosso encontro com Deus, quantas pessoas estão dizendo assim, gente, eu nunca imaginei viver a vida que eu estou vivendo. Nunca imaginei. Parecia tão distante para mim. Para você era distante. Só que tem uma coisa, né? Presta atenção numa coisa que eu vou dizer para você. Nós subimos os níveis, né? Nós subimos. O dia que você achar que você chegou no extraordinário, ele já virou ordinário para você. E se você chega lá, e se você se acostuma, você pode não viver mais o extraordinário. É como eu sempre falo, grave uma coisa, você nunca se esqueça desse exemplo aqui, sempre lembra de mim. Aonde nós chegamos? Aonde? Nós chegamos no topo. Agora eu preciso manter o foco, eu preciso colocar força para me manter no topo. Sabe por quê? Lá é abismo, aqui é abismo, aqui é retrocesso. Ou eu ponho força para me colocar, para me manter no topo, ou mais dia menos dia eu estou caindo num abismo. Ele pode ser muito profundo, ele pode ser menos profundo, ou eu começo a fazer o caminho inverso. Então, eu preciso me manter aqui. Melhor dizendo, eu preciso continuar em ascensão. Porque eu posso me perder aqui. Cheguei no topo. É o que acontece com muita gente. Então, o extraordinário, quando você começa a viver o extraordinário, se você não tiver cuidado, ele vira ordinário. Ele já não é mais extraordinário para você. Já viu uma pessoa que, eu estou vivendo uma vida extraordinária. Cuidado, porque essa vida extraordinária pode virar ordinária. Ela tem que continuar sendo cada vez mais, e o seu nível de extraordinário já subiu. E agora? Eu preciso subir. Porque tem coisas maiores acima. Tem mais extraordinário acima. Quem está entendendo isso? O agente da mudança de mentalidade é a palavra. É a palavra. Esse é o agente da mudança. Por isso que a palavra, ela precisa entrar. Quem está fazendo seu programa de leitura? Vou ter que ajudar vocês, né? Vai lá para o grupo do Telegram que eu vou postar a tua tarefa de leitura da Bíblia. Todo dia. Vai lá para o meu grupo do Telegram lá. Vou postar o que você vai ler diariamente, e você vai ler a Bíblia. Por quê, querido? Se não começar, você não vai sair do lugar, não. Vou dar 2 versículos poderosos para você. Errais por não conheceres as Escrituras e nem o poder de Deus.
Sabe uma coisa que eu falei ontem, que eu estava meditando na semana passada? Um versículo pequenininho de Mateus, se não me engano, 24, me chamou a atenção, aquilo gritou dentro de mim. Gritou, mas gritou que você não tem noção. Uma frase bem pequena de Jesus. Ele disse assim: aonde houver cadáveres, ali haverão os abutres. Ou você está vivo, ou os abutres começam a rodear para comer tuas carnes. Então você não pode ser um morto. Você tem que estar vivo. Tua fé tem que estar viva. Porque se você está morto, já viu? Quando você está na rodovia ou no pasto, quando você olha, você vê um monte de abutre, você sabe que ali tem um cadáver, né? É verdade ou não é? Sim ou não? Você fala, tem alguma coisa morta ali. Significa o quê? Se eu estiver morto espiritualmente, os abutres começam. E aí, qual o problema? O que é o propósito? Me devorar. Por isso que eu preciso estar vivo. Nós fomos chamados para viver num nível mais alto. Diga, eu fui chamado para viver num nível mais alto. Não comum. Diga, não comum. Não natural, mas sobrenatural. Diga, fomos chamados para viver continuamente a glória do Senhor. Agora vamos liberar uma palavra? Diga, eu vou viver de glória em glória e sempre para uma glória. Diga, bênção, bênção e bênção. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o sim. Vamos lá, voz alta, por favor, faz um coral bonito, vai. Pois quantas forem as promessas feitas por Deus, tantas tem em Cristo o... Eu nunca contei, mas existem estudos que dizem que são mais de 8.000. 8.000 promessas. Eu já tenho sim em Cristo. Cristo é o meu Senhor, Cristo é o meu Salvador, eu aceitei Cristo como meu Senhor e Salvador, Ele é o meu mentor, Ele é o meu Senhor, eu já tenho o sim. Deus quer me curar? Sim. Deus quer me prosperar? Sim. Por quê? Eu vim para que tenham vida e a tenham em a... Então você já tem o sim. Por isso, por meio dele, o amém, assim seja, é pronunciado por nós para a glória de Deus. Tenho a certeza agora de que verei a bondade de Deus. Diga comigo, tenho a certeza agora de que verei a bondade de Deus na exuberância da terra. Contem com o eterno, animem-se, não desistam, repitam, tenham esperança no eterno. Davi disse isso, ele creu e viveu. Isso é criar o futuro. Diga comigo, exuberância é. Diga grande abundância, superabundância, fartura, riqueza, vivacidade, entusiasmo, favor, energia, pujança, vigor, força, intensidade. Então diga assim, ó, volta ali. Diga, eu sei que viverei a exuberância. Diga grande abundância. Diga superabundância, fartura, riqueza, vivacidade, entusiasmo, favor, energia, pujança.
Diga vigor, força, intensidade. Diga eu viverei. Eu sei que eu viverei. Esta promessa é para mim. Diga e eu tomo posse. Por isso que nós devemos nos animar. Isso é criar o futuro. Isso é criar o futuro. Parece uma coisa tão simples. Ele termina dizendo, né? Não perca a esperança. Sabe o que é desesperar? Perder a esperança. Quando você se desespera, é porque você perdeu a esperança. Então por isso que a Bíblia diz, volta à fortaleza, volta ao lugar seguro, ó prisioneiros da esperança. Nós voltamos ao lugar seguro. Quem perdeu a esperança é porque saiu do lugar seguro. Então volta à fortaleza, ó prisioneiros da esperança. Jamais desistir, nos encher de esperança em Deus, em sua palavra, é aí que nós vivemos as suas promessas. É assim que nós vivemos. Nós viveremos a exuberância nesta terra. Promessa para nós. Nós precisamos aprender uma coisa, queridos. Nós podemos inconscientemente vivermos aquela mentalidade escrava como o povo de Israel quando saiu do Egito. Sabe de uma coisa? Deixa eu falar com amor aqui para tentar fazer a colocação certa. O povo de Israel, quando saiu do Egito, eles saíram de um regime escravo para a liberdade. Eles estavam acostumados a ter alguém para dizer o que devia fazer. Presta atenção. Diga, eles estavam acostumados a ter alguém para dizer o que eles deviam fazer. Quando eles tiveram que assumir a responsabilidade da liberdade, a liberdade, diga comigo, tem um preço. Liberdade tem um preço. Para governar, se posicionar, eles não conseguiram. Todas as vezes que eles enfrentavam um problema, não conseguiam resolver, porque não estavam habituados a pensar como pessoas livres. Eu preciso que você entre nisso aqui. Preciso que você entre nisso aqui. Às vezes, a liberdade é mais ou menos assim. Outro dia eu falava isso com um grupo, e algumas pessoas diziam assim, é mais ou menos como a pessoa, vem cá, isso é simples. Quem quer governar esse ano? Então vamos lá. Eu quero a unção de governo, eu quero governar. Para governar, quem vai tomar decisões? Sou eu. Quem vai ser o líder? Sou eu. Certo? Se eu estiver como o povo aqui, com uma mente condicionada ao conforto, que não tinha conforto, de uma vidinha que mais tarde, eles revelaram aquela mente escrava, eles mostraram através das suas atitudes que o conforto daquela vida escrava era melhor que a liberdade. Porque quando eles encontraram a dificuldade, o que eles falaram? Vamos voltar para o Egito. Eles estavam acostumados com alguém tomar decisão por eles.
ele estava acostumado com alguém direcionar eles. Só que agora tinha alguém direcionando, mas um novo estilo de liderança. Tinha novos desafios. Deixa eu fazer uma coisa importante aqui. Como é que chamou o alimento que eles recebiam na terra, no trajeto do deserto? Maná, certo? Maná. Maná começou muito bem. Maná era o quê? Era a provisão do dia, não era? Sim ou não? Maná era a provisão do dia. Então, todos os dias chegava o maná ali para eles. Só que chegou um momento que eles não estavam mais satisfeitos com o maná. Eles cansaram do maná. Todo dia, e começou a chamar o maná de comida maldita. Todo dia essa comida maldita, todo dia essa comida vil. Aí, quando eles chegaram na terra prometida, agora mudava. Eles teriam abundância, eles teriam fartura, eles teriam riquezas, eles edificariam suas próprias casas, teriam seus rebanhos, eles teriam ouro, teriam prata. O texto diz, olha como é que antes o maná vinha do céu, agora Deus ia abençoar de outra forma, através deles. Então, diz que o dia que eles fizeram a primeira colheita da terra, acabou o maná. Mas para fazer a primeira colheita, então eles tiveram que fazer o plantio. Eles plantaram. Quando eles plantaram, eles começaram a colher das novidades. A Bíblia diz, naquele mesmo ano eles comeram das novidades. Naquele mesmo ano eles comeram das novidades. Então, vamos lá. O que acontece muitas vezes? Eu quero governar, mas eu preciso de alguém que me dirija. Busque de Deus, para Deus te dirigir. Um homem de Deus para te dirigir, te dar orientação. Porque senão, você não vai governar. Eu quero governar, mas eu enfrento um problema, eu já estou pensando em voltar para trás. Vou voltar para trás? Não tem mais volta. Não tem mais volta. Sempre vai aparecer uma oportunidade para você voltar para trás. Sempre vai surgir alguém para tentar dizer que voltar é melhor. Quando eles enfrentaram a dificuldade, o que eles falaram? Vamos levantar um líder que nos leve de volta. É sempre mais fácil voltar. Aparentemente é sempre mais fácil voltar do que colocar mais força e romper, do que avançar, do que dizer assim, não, eu não aceito voltar. Não tem retrocesso, não tem volta para mim. Deixa eu dizer uma coisa para você, olha aqui para mim, vou dizer uma frase importante para você. Se eu perguntar para você, se você sabe aonde você quer chegar, talvez nem todos saibam, mas você já sabe para onde você não quer voltar. Sabe ou não sabe? E mais, você já sabe aonde você não quer estar. Mas pior do que estar, você já sabe para onde você não quer voltar. E para não voltar para onde de onde você já saiu, então eu não posso voltar à mesma fé, à mesma mentalidade, às mesmas atitudes. Eu não posso. Eu não posso. Então, aqui, eles já começaram a falar de voltar, por quê? Porque estava condicionado à mente escrava. Ah, não, é melhor aquele conforto, é melhor aquele tempo, aquela escravidão, não é não. Não é não. Não é. Crescer dói, gente. Diga comigo, crescer dói. Dói. Mas não precisa doer. A dor do crescimento é boa. Alguns de vocês, quando foi menino, não teve a dor do crescimento? Tem alguém aqui que teve a dor do crescimento, que doía os ossos, doía as juntas?
Tem gente que dói, que chora por causa da dor do crescimento. Dói. Só que vale a pena. Não vou voltar. Quero crescer. Vou criar um futuro poderoso. Para fazer uma reforma Quem já fez reforma aqui? Não começa com uma quebradeira? Sim ou não? Quebradeira não vira uma sujeira? Não vira um monte de entulho? Aí depois não tem que fazer a limpeza? Só que quando você termina a reforma, maravilhoso. Nossa, maravilhoso. Às vezes para fazer uma reforma tem que quebrar paradigmas, forma de pensar errada. Esse espírito da desistência tem que quebrar. Quebrar faz sujeira. Junta entulho, junta pó. Então, mas vale a pena. Não, eu comecei, agora eu vou concluir. Deixa eu te ajudar em coisas simples. Quem está entendendo a mensagem? Tem que entender. Sabe como é que eu sei que você está entendendo? Se você vai sair daqui para fazer alguma coisa. Se não, desculpa. Você não entendeu nada. Você veio participar do culto. Você está esperando que só algo divino aconteça dos céus. Deus quer te abençoar. Deus não tem mais um maná para você. Deus tem a terra que mana leite e mel. Fartura, abundância. Mas tem que plantar. Diga, palavras são sementes. Pensamentos são sementes. Atitudes são sementes. Então você planta. Você planta. Você cria o seu futuro. Que futuro você quer? Que futuro você já estabeleceu para você? Meu futuro será glorioso, não tem retrocesso. Sabe uma coisa que eu me vanglorio? Estou firme, hein? E vou estar até os meus últimos dias. Eu já falei isso várias vezes, sou responsável por essa palavra. Sou responsável. Tem gente que me achou arrogante quando eu falei sobre isso. Mas não tem nada a ver com arrogância. Tem a ver com fé. Eu sempre falo, sabe para onde eu vou voltar de onde eu saí? Nunca. Ah, como é que o senhor pode afirmar? Porque depende das minhas escolhas. E eu não vou fazer escolhas tolas. Eu já saí de lá. Eu não volto para lá. Eu já sei o que é humilhação. Eu já sei o que é escassez. Eu já sei o que é miséria. Eu já sei o que é pobreza. Eu já sei o que é uma vida sem Deus. Eu já sei o que é sonhos vazios. Eu já sei o que é futilidade. Eu já sei. Eu sei a colheita de tudo isso. Então eu sempre digo, sabe quando eu vou voltar para lá? Responde aí para mim. Nunca. Porque eu não volto. Eu não sou mais aquele. Eu não tenho o direito de ser nem o mesmo do ano passado. Esse ano, a unção é maior, a promessa é maior, e eu quero algo maior. Se é de glória em glória, sabe, sempre para uma glória maior. É isso que eu quero. Então o diabo não vai me levar para lá. Bicho, não tem problemas? Tem. Mas como é que a gente resolve? Jejum, oração, atitudes. Quantas pessoas, quantas vezes, olha aqui para mim, por favor. Quantas vezes, num horário como esse, eu estava aflito, porque o banco ia me ligar, com aquela educação, dizendo, senhor Maurílio, a sua conta está descoberta, nós precisamos de um depósito de tanto. Aí você responde, ok, obrigado, mais tarde eu passo aí. Não sabia nem de onde arrancar o dinheiro. Hoje aqui eu estou, que delícia, olha o que eu estou fazendo.
Estou trazendo boas novas. Estou pregando o meu Senhor. Não é glorioso? Uma hora como essa eu estava aflito. Aí daqui a pouco o banco vê que você não vai pagar. Aí o banco te chama para um acordo, para você fazer um acordo. Então você parcela a sua dívida e ele te abre um novo crédito. Deixa eu te afundar um pouco mais. A gente vai parcelar essa, você vai ficar com uma parcelinha de 500, 600, 700, 1.000. Você vai ficar com uma parcelinha nesse valor, vai te dar uma folga e eu estou te liberando um crédito no cheque especial. Você vai ter um crédito para fazer a esquinha. Hoje eu tenho um cartão de crédito. Não quero mais. Não quero, não preciso. Não preciso. Eu estou aumentando o seu, não, pode deixar onde está, não quero, não vou usar. Não vou usar, não adianta você me dar. Estou liberando aqui para você subir seu crédito. Não quero. Hoje não. Não sou escravo mais. Então, sair de onde você, são vários fatores. Pega o teu propósito. Antes de você fechar os seus olhos, só leia aqui, por favor. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, lê você em voz alta, por favor. Os melhores frutos dessa terra não é maçã, laranja, não é manga, não é uva. Melhores frutos dessa terra são resultados. As coisas boas da vida são para nós. Eu tenho que estar disposto. Se estiverem dispostos a obedecer. Estiverem dispostos a obedecer. É uma disposição, e eu estou disposto. Feche seus olhos, por gentileza. Por isso, abra a tua boca. Uma pessoa que abre a boca e libera palavras que não são boas, que amaldiçoa, que acaba lançando sentenças negativas sobre sua família, sobre suas finanças, não acredita no que está escrito. Acerca do poder da língua, não acredita que a saída, o escape, o socorro vem de Deus. Se você quiser mudança, começando aí pela sua vida financeira, é necessário se autoliderar, governar, tomar decisões intencionais, tomar decisões, começando a organizar as suas coisas, que fé e obras caminham juntas. Pagar as contas no prazo, parar de gastar naquilo que não é pão, não viver uma vida de forma inconsequente, parar de gastar tentando preencher um vazio, uma carência que somente o Espírito Santo pode preencher. Nós precisamos ter cuidado com aquilo que nós ouvimos, assistimos, vemos. Não deixar a chama do Espírito apagar. Não deixe a chama do Espírito apagar. Nós temos pedido a vocês, leia pelo menos um capítulo da Bíblia. Aliás, desculpa, um só não. 3, diariamente. Encha-se com o Espírito que edifica a sua fé. Amplia a sua mente. Seja uma pessoa faminta, sedenta. Uma pessoa faminta, sedenta, sabe o que a satisfaz e o que não satisfaz. Jamais seremos vitoriosos se decisões intencionais não foram tomadas. Crie o seu futuro.
Você cria o seu futuro. Deus tem uma vida abundante para você. Tantas quantas forem as promessas, você já tem o quê? Tantas quantas forem as promessas. Então tem promessa para a saúde? Sim. Tem promessa para a vida financeira? Sim. Tem promessa para abundância, superabundância, exuberância? Sim. Tem promessa para a sua vida familiar, para o seu casamento? Sim. Tem promessas para a tua vida espiritual? Aliás, toda sorte de bênçãos? Sim. Tem promessa para quebra de maldição? Sim. Tem promessa para restituições dobradas? Sim. Tem promessa para restituição do tempo que foi perdido? Sim. Tem promessa para o fim da humilhação, para o fim da escassez, para o fim da vergonha? Sim. Restituir-vos-ei os anos que foram consumidos, e o meu povo não será mais envergonhado para todo sempre. Tem promessas para tudo e todas as áreas. Então, cria o teu futuro liberando palavras poderosas e diga: cada uma das promessas que eu creio vai se cumprir na minha vida. Cada uma das promessas que eu creio, elas vão se materializar. Tem promessas, promessa para uma vida abundante, promessa para superabundância, promessa para o crescimento, promessa para o seu casamento, promessa para o fim da humilhação, promessa para o fim da vergonha, promessa para o fim da dor, promessa para o fim da enfermidade, promessa para o fim de todas as coisas que te faz chorar. Em nome do Senhor Jesus, diga: em nome do Senhor Jesus, eu creio em cada uma delas, e cada uma delas vai se cumprir na minha vida. Em nome do Senhor Jesus, Deus tem restituição dobrada. Eu creio em restituição dobrada. Deus vai restituir, Deus vai levantar os pequenos. Tem promessa que Deus vai levantar o pequeno. Tem promessa que Deus vai levantar o improvável. Tem promessa que Deus vai levantar o pobre. Deus levanta o pobre do pó e põe assentado em meio aos príncipes. Tem promessas grandiosas para a tua vida. Tem promessas que onde você pisar com a planta dos seus pés, você será abençoado. Tem promessas aonde você colocar a planta das suas, a planta dos seus pés, você será honrado, esse lugar será seu. Aonde você colocar as suas mãos, tem promessas que o Senhor é teu pastor e nada vai te faltar. Então declara: nada vai me faltar. Eu vou crescer como nunca esse ano. Eu vou prosperar como nunca esse ano. Eu vou avançar como nunca esse ano. Eu vou dar um salto como nunca esse ano. Em nome de Jesus, eu vou terminar esse ano mais sábio, com a visão ampliada, mais crescido, mais ungido, mais espiritual. Eu vou terminar esse ano mais próspero. É ano de crescer, é ano de prosperar, é ano de enriquecer. Há uma unção de riqueza sobre a tua vida, há unção para governar sobre a tua vida. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, eu profetizo: Senhor, abençoa o trabalho, abençoa a obra das mãos, abençoa os negócios, abençoa meu Pai, abençoa meu Deus, abençoa a vida financeira, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro, meu Deus, quem está com a conta no negativo, eu declaro essa conta sendo revertida por um saldo positivo. Eu declaro quem está no cheque especial vai ter para emprestar, mas não vai pagar juro para banco. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, quem tem tomado, meu Pai, empréstimo, vai ter para emprestar, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro grandes viradas, eu declaro grandes reviravoltas, eu declaro em nome do Senhor Jesus. Visita, meu Pai, lugares, visita empresas, visita, meu Pai, visita pessoas, visita, Senhor, visita, meu Deus. Eu quero profetizar essa unção, ó meu Deus. É ano, Senhor, é ano, meu Pai, de surpresas divinas, é ano de provisões divinas, de revelações divinas. Eu creio, Senhor, eu creio em provisões divinas, eu creio em revelações divinas, eu creio, meu Pai, em grandes provisões. Derrama sobre o teu povo, abençoa em nome do Senhor Jesus. Profetiza, cria o seu futuro, fala o seu nome e diga que você vai crescer como nunca esse ano.
Fala o nome da tua empresa, do teu negócio. Fala o nome deles e diga, em nome do Senhor Jesus, empresa tal. Fala o nome dela, empresa tal, na rua tal, no bairro tal. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, você vai crescer como nunca, vai avançar como nunca, vai prosperar como nunca. Em nome do Senhor Jesus, esse ano será o ano de maior crescimento, de maior avanço, de maior progresso. Em nome do Senhor Jesus, eu declaro, Senhor, eu profetizo em nome do Senhor Jesus. Envia os teus anjos lá, Senhor. Envia a tua unção lá, meu Pai. Envia onde, meu Pai, aonde ela precisa do milagre, aonde ela precisa da mudança. Eu declaro esse lugar crescendo, ó meu Deus, esse lugar avançando, prosperando, expandindo, ó meu Deus, de forma sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus, é o que eu declaro. Nós estamos dispostos, nós cremos, em nome de Jesus. Abra as portas, manda clientes, meu Pai, manda negócios, em nome do Senhor Jesus. Abra portas grandes, meu Deus, que haja, meu Pai, uma unção poderosa de crescimento, em nome do Senhor Jesus. Eu creio, Senhor, eu creio, meu Pai, eu creio, Senhor, em bênçãos explosivas, grandiosas. Dê sabedoria a ela, amplie a visão. Diga a Deus, abra minha mente, abra minha visão, me dê sabedoria, me dê discernimento, me dê ideias novas, me dê capacitação, Senhor, a unção para crescer, para avançar, para prosperar. Me dê, Senhor, essa unção. Eu tomo posse dessa unção, em nome do Senhor Jesus. Eu declaro essa unção, em nome do Senhor Jesus. Eu profetizo, em nome do Senhor Jesus. Diga, tudo que eu projetei para esse ano vai acontecer. Tudo que eu tenho liberado, saído da minha boca, vai se cumprir, vai se materializar, em nome do Senhor Jesus. Presta atenção, segura no seu coração. A Bíblia diz, toda glória seja a Deus, que por seu grandioso poder que atua em nós, é capaz de realizar infinitamente mais do que poderíamos pedir ou imaginar. Peça grande, imagine grande, cria uma imagem poderosa na sua mente. Cria uma imagem poderosa na sua mente. Você consegue imaginar o que significa infinitamente mais? Infinito não tem fim. Deus coloca os sonhos em nós e nos dá favor e graça, poder para realizá-los. Filipenses 2 diz, pois Deus está agindo em vocês. Diga, Deus está agindo em mim. Dando-lhes o desejo e o poder de realizar aquilo que é do agrado dele. Desejo e poder. Não é só o desejo. É desejo e poder. E João 10 diz, eu vim para que eles tenham uma vida verdadeira e eterna. Uma vida melhor, diga comigo, uma vida melhor e mais rica que qualquer outra com que tenham sonhado. Essa vida que Deus tem para você. Melhor e mais rica do que qualquer outra que você tenha sonhado. Levanta o teu propósito, por favor. Eu declaro cada promessa se cumprindo na sua vida. Eu profetizo e libero essas palavras que criam o seu futuro, que ativa a sua fé. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, você vai viver o melhor ano da sua vida. O ano de maior crescimento, o ano de maior avanço, o ano de maior progresso. Eu declaro em nome do Senhor Jesus que todas as promessas que Deus tem liberado nesse altar e você crê, elas vão se cumprir na sua vida. Você já tem um sim. Você já tem um sim para uma vida poderosa. Você já tem um sim para uma vida abundante, uma vida melhor e mais rica do que qualquer outra. Você já tem o sim para prosperidade, para onde você pisar você será honrado, você colocará suas mãos, você vai prosperar. Você já tem o sim para ser cabeça, você já tem o sim para
glória do Senhor, eu abençoo e declaro em nome do Senhor Jesus esta unção sobre a tua vida. Eu concordo com as tuas vitórias, eu profetizo as tuas vitórias. Eu declaro em nome do Senhor Jesus, 2023 será o melhor ano da sua vida até então. Aqui começa, em janeiro, começa a mudança de ciclo, um novo tempo na sua vida, em nome do Senhor Jesus. Diga eu creio, diga eu recebo e tomo posse em nome do Senhor Jesus. Amém? Amém, amém. Para Jesus. Isso, diga aí, ó, nada quebrado, nada faltando. Nada fora do lugar. Nada fora do lugar. Nada quebrado. Nada. Tudo novo. Isso, tudo novo. Tudo novo. Tudo novo. Tudo novo. Amém, 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 amém.